Maná diário, e se pudéssemos dar um título seria: Quando tentado a não orar, ore. Eu estou ruminando C.S. Lewis, especialmente o livro Cartas de um Diabo a Seu Aprendiz. Existe uma lição que vem de Lucas 18, que diz, versículo 1: Disse-lhes Jesus uma parábola sobre o dever de orar sempre e nunca esmurecer. Havia em certa cidade um juiz que não temia a Deus nem respeitava homem algum. Havia também naquela mesma cidade uma viúva que vinha ter com ele dizendo: Julga minha causa contra o meu adversário. Você conhece a parábola. Jesus está colocando uma lupa na perseverança daquela viúva, porque ela estava pedindo para um juiz iníquo, ela não estava pedindo para Deus. Então, Jesus está chamando a minha e a sua atenção. Se alguém vai pedir algo para um iníquo, com a chance de não receber, essa pessoa persevera? Se eu for pedir para Deus, o meu papai, a chance de receber é de 0 a 100 é quanto? É 100, porque você vai receber alguma coisa, ainda que não seja do seu modo, do jeito que você quer, porque a nossa maneira, ela nunca é de fato correta. Eu nunca sei de fato aquilo que é bom para mim, mas o meu pai bondoso, ele sabe. Então você sempre vai ter alguma resposta de Deus, ele sempre vai dar a você. Que seja graça para você esperar mais um pouco, que seja força, alegria. Eu não sei o que ele vai te dar, mas ele vai te dar algo. Então, se nós estamos indo para a presença de Deus e ele vai nos dar algo, por que é que nós não vamos perseverar? E aí, olha só, na quinta carta que nesse livro esse diabo professor escreve ao aprendiz, o diabo, que é chamado de mal danado, dá a vermelhinho a seguinte instrução: ataque a vida de oração do paciente. Paciente somos nós. E não necessariamente que pare de orar, mas que seja uma distorção nessa oração. Que o convertido não consiga focar em Jesus, mas que ele ouça a sua vontade, que ele olhe para si mesmo. Quando a ideia de orar por coragem for eminente, deixe-os se sentir corajosos. Quando disserem que estão orando por perdão, deixe-os sentirem-se perdoados. Que tudo seja voltado para a forma como ele se sente e não de fato a forma de orar e orar ao Senhor Jesus. Então, quero chamar a sua atenção para a vida de oração. Quando você for tentado a não orar, ore. Quando você for tentado a não perseverar, persevere. Não, mas Deus não está me respondendo. Ele está respondendo, você que não percebeu. É porque ele não respondeu no seu formato, no seu jeito, no nosso modo egóico e umbilical de pensar. Então, vamos lá. Recapitulando, o diabo está muito interessado em que nós continuemos a orar. Olha que loucura, hein? Eu fiquei, sabe, maravilhada com a criatividade de C.S. Lewis. O diabo está muito interessado em que nós continuemos a orar, mas que nós oremos de forma errônea. E que forma errônea é essa? Quando eu oro de forma egóica e umbilical, especialmente orar apenas pelos meus desejos, pelas minhas necessidades. Que tal se eu começar a orar muito mais pelo outro do que pelas minhas causas? Que tal eu ter uma equipe, intercessores com os quais eu converse e troque desafios de oração? Faça isso. Comece a orar por um desafio de oração que não é seu, que é de alguém que você conhece, de alguém da sua comunidade de fé, e pegue o seu desafio de oração e coloque nas mãos dessa pessoa com quem você está trocando esse clamor. E aí eu termino com aquele versículo de Paulo: orai uns pelos outros, levai as cargas uns dos outros. Quando for tentado a não orar, ore. Amém? Senhor, muito obrigada por tudo que o Senhor nos tem feito, por tua mão que é sobre nós. Estamos aprendendo hoje um pouco mais, que é interessante para o inimigo, que é interessante para o diabo,
continuarmos em oração, mas que essa oração seja voltada apenas para o meu umbigo egóico. Ajuda-nos, Espírito Santo de Deus, a lembrar-nos, a estarmos ligados uns aos outros, de tal forma que eu chegue a me esquecer, Senhor, dos meus pedidos de oração, porque assim será feito também, Pai, com aqueles que estiverem orando por mim, com aqueles com os quais eu tiver uma aliança de oração. Deus, muito obrigada, porque eu sei que o Senhor está amadurecendo o seu povo na terra. O Senhor está amadurecendo a tua igreja, Senhor, aqui em Lusiânia. Amadureça o nosso coração e que possamos, Senhor, perseverar em oração. Aleluia. Glória a Deus. Esse foi mais um Maná Diário. Amém?